tchutchuco, fala minha tchutchuca. E aí, bom dia, boa noite, boa tarde, belezinha? Como vai você, cara? Obrigado por perguntar, eu também vou bem. E nossa aula de hoje a gente vai falar sobre matrizes, pra gente matar a saudade aí. Primeiramente, o que é matriz? Não se assuste, a gente vai dar todo o conteúdo de matriz nesse vídeo, mas é uma coisa muito tranquila, só um conteúdo maçante, mas não é nada de difícil, ele só é meio maçante. Vamos lá. A matriz é um grupo ordenado de números, e esses números eles são dispostos em linhas e colunas. A gente organiza esses números da forma que eles fiquem organizados em linhas e também em coluna. Então observe aqui essa matriz A, é um exemplo de matriz, olha. Eu deixei em rosa para vocês verem as linhas, olha, eu tenho a primeira linha, a segunda linha, a terceira linha, em verde você tem as colunas. Então aqui eu tenho uma coluna, outra coluna e outra coluna. Por vezes é mais fácil você organizar os números em linhas e colunas do que deixá-los aleatoriamente. Então a matriz é uma forma de você ganhar organização na sua vida. E toda matriz ela tem uma ordem. E qual é a ordem da matriz? É a quantidade de linhas e colunas que essa matriz tem. Então eu falo que a matriz é de ordem M por N. Aqui eu usei a letra M e a letra N porque são as mais utilizadas nesse assunto, mas poderia ser qualquer letra. Poderia ser A e B, C e D, tanto faz. Lembrando que o primeiro cara que aparece é sempre a linha e o segundo cara que aparece é sempre a coluna. Essa matriz aqui do exemplo que eu te dei, olha, essa matriz A, qual é a ordem dessa matriz? Ela tem 1, 2, 3 linhas, primeiro vem sempre a linha, 1, 2, 3 colunas. Então a matriz 3 por 3, fala dessa forma. Vamos ver aqui, ó. Aqui embaixo, essa matriz A, ela tem 1, 2 linhas e ela tem 1, 2 colunas. Então fala que é uma matriz 2 por 2. Essa matriz B, ela tem 1, 2 linhas e 1, 2, 3 colunas, é uma matriz 2 por 3. A minha matriz C, 1, 2, 3 linhas e uma coluna, é uma matriz 3 por 1. E outro jeito de representar a matriz é não representá-la de forma explícita, como a gente viu, escrevendo todos os números, mas sim de uma forma implícita, que você dá uma coisa chamada lei de formação, a lei de formação da sua matriz. Então, A, sempre que aparecer uma letra maiúscula, a gente está falando da matriz. E letra minúscula, os elementos da matriz. Tá bom? A, que é a matriz, é igual a I e J. Professor, não entendi. Olha só. A e J. O I representa a linha e o J representa a coluna. Então, toda matriz ela pode ser escrita dessa forma. Eu botei aqui um exemplo para você ver o seguinte. Ó. Eu tenho que A é uma matriz 2 por 3, ou seja, ela tem 2 linhas e 3 colunas. Ela é uma matriz representada por A e J, sendo que cada elemento A e J ele vai ter o valor 2i mais J. Não entendeu? É simples. Olha só. Vamos colocar esse primeiro elemento. São 2 linhas e 3 colunas. Então todo mundo é A. A e J, linha, coluna. Esse cara aqui está na primeira linha, então ele vai receber 1. E está na primeira coluna, é o A, 1, 1. Esse cara aqui, ele está também na primeira linha, mas ele não está mais na primeira coluna, ele está agora na segunda coluna, então A, 1, 2. Esse outro cara aqui, ele já vai estar na primeira linha, contudo na terceira coluna. Quem está na linha de baixo, se esse primeiro rapaz, o primeiro termo, identifica a linha, vai ser A2. E essa daqui é a primeira coluna. 1. Lembrando que as colunas são sempre contadas da esquerda para a direita e as linhas de baixo para cima, igual você escreve normalmente. A2, 2 e A3, 2. 2, 3. Maldita dislexia. Só que vamos representar como ele pediu, olha. Ele fala que cada elemento ele pode ser representado desta forma. Ele fala que cada elemento ele pode ser representado como 2i mais j, ou seja, duas vezes o número da linha que ele está mais a coluna que ele está. Então, olha só, A1, 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. Ó, o A12, o I vale 1, né?
2 vezes 1, 2, mais 2, 4. A, 1, 3. Coloca 1 no lugar do I, 3 no lugar do J. 2 vezes 1, 2, mais 3, 5. E agora nós vamos para a linha de baixo. O A21, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. A22, ó, 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. A23, 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. E eu montei a matriz que ele me pediu. Olha, é uma matriz 2 por 3, A e J, sendo que cada elementinho A e J é igual a 2E. Mas J, a gente representa isso daqui, é uma matriz implícita, e aqui a representação dela explícita. Vamos falar agora sobre alguns tipos de matriz. As duas primeiras matrizes que eu vou mostrar aí são triviais de se entender. A primeira matriz é a matriz linha, ou seja, ela é composta por apenas uma linha, não tem mais, é só uma linha. E a matriz coluna, ela é composta por apenas uma coluna. Essa matriz aqui e essa, elas são matrizes diferentes, porque a ordem é diferente. Ó. Essa daqui é uma matriz 1 por 4, ela tem uma linha e 4 colunas. Já essa daqui é uma matriz 4 por 1, ela tem 4 linhas mais uma coluna só. Apesar dos números serem iguais, aqui e aqui, você não pode falar que uma é igual a outra, porque a ordem delas é diferente, tá bom? A próxima matriz é a matriz nula, e como o próprio nome sugere, ela é nula, ela é composta só de zeros. Então, toda e qualquer matriz, independente da sua ordem, que for composta só de zeros, a gente pode falar que ela é uma matriz nula. A segunda matriz que a gente vai ver aqui, nesse tópico, é a matriz quadrada. Na matriz quadrada, o m é igual a n, ou seja, o número de linhas é igual ao número de colunas. Aqui eu tenho uma matriz 2 por 2. Aqui eu tenho uma matriz 3 por 3. Reparem que essas matrizes, elas são quadradas, é como se eu tivesse realmente um quadrado aqui representando elas, tá bom? Em vez de ter um retângulo. A matriz diagonal. Na matriz diagonal, para ser uma matriz diagonal, todos os elementos fora da diagonal principal, essa daqui é a diagonal principal, todos os elementos que estão fora dela são nulos. Para ser matriz diagonal, tem que ter diagonal. E para ter diagonal aqui, tem que ser uma matriz quadrada, tá bom? Só vai ser matriz diagonal aquelas matrizes que forem quadradas. Então, todo elemento que estiver fora da diagonal principal tem que ser zero. Professor, pode ter um elemento na diagonal principal que seja zero? Pode, desde que fora dela tenha todo mundo zero. Todo mundo tem que ser nulo fora da diagonal principal. E a matriz identidade, essa daqui talvez seja a matriz mais importante aí, porque ela vai representar alguns fenômenos matemáticos bem bacanas pra gente. A matriz de identidade, ela tem essa cara, é uma matriz quadrada. Todos os elementos da diagonal principal são 1. E quem não está na diagonal principal é 0. Então a matriz quadrada é uma matriz que todos os elementos da diagonal principal são unitários, são 1. E aqueles elementos que estão fora da diagonal principal é 0. Essa daqui é uma matriz identidade 2, porque ela é 2 por 2. Uma matriz identidade 3, que ela é 3 por 3. Se fosse uma matriz 4 por 4 e 4. Eu posso representar com esse I aqui, ou isso daqui também é uma representação que aparece muito para a matriz identidade, e essa daqui não aparece muito, mas é a que eu mais gosto. Eu me simpatizo muito por usar ela. É porque ela identifica a função real da matriz identidade. Vou dar um spoiler, a matriz identidade é uma matriz que, se eu pegar qualquer matriz e multiplicar pela matriz identidade, uma matriz que dê para multiplicar, claro, o resultado vai ser a própria matriz. Então é como se fosse 1, porque qualquer número vezes 1 dá o próprio número. Ainda falando sobre os tipos de matrizes que nós temos aí, eu tenho a matriz oposta, que é representada por um símbolo de menos, e você já vai entender por quê. A oposta dessa matriz aqui, dessa matriz A, é como se eu pegasse cada elemento dessa matriz e multiplicasse por menos 1. Então eu vou trocar o sinal de cada cara. Aqui é 1, vai ser menos 1. Aqui é menos 1, vai ficar 1. Aqui é 0, não existe menos 0, né? Não existe número neutro que seja negativo.
E aliás, o 0 nem é número. O 4 vai ficar menos 4. O 2 fica menos 2. E o 5, menos 5, vai ficar 5. Troquei o sinal de todo mundo. Isso daqui que é uma matriz oposta. E não confunda oposta com transposta. O nome é parecido, mas a ideia aqui é totalmente oposta, né? Desculpa o trocadilho. A ideia da matriz transposta é o seguinte: a linha vai virar coluna e a coluna vira linha. Como assim, titio? É o seguinte, ó. Essa linha daqui, A, que é uma matriz 2 por 3, ela tem 2 linhas e 3 colunas. Quando eu fizer a transposta, linha vai virar coluna. Então, se antes eu tinha 2 linhas, agora eu vou ter 2 colunas. Se antes eu tinha 3 colunas, eu vou ter 2 linhas. Como que eu faço? Ó, essa primeira linha, 1, menos 1 e 0. Eu vou fazer o A transposto. E representa a matriz transposta com esse Tzinho aqui em cima. Então, o A transposto vai ser essa primeira linha, vai virar a primeira coluna. 1, menos 1 e 0. E a segunda linha vai virar a segunda coluna. 4, 2 e menos 5. Pronto, essa já é a matriz transposta. E olha que bacana. Aqui eu tinha uma matriz 2 por 3. Agora eu tenho a matriz 3 por 2. Isso é fazer a transposta da matriz. É você trocar, é você cambiar linhas por colunas. E ainda dentro de matriz transposta eu tenho outra propriedade, que é a matriz simétrica. A matriz simétrica é uma matriz que, se eu fizer a transposta, eu vou ter a própria matriz. Cara, isso é interessante, mas tem um macete para você ver o que acontece. Você tem que olhar para a diagonal principal, para esse cara. Essa diagonal principal, ela tem que funcionar como um espelho. E sempre que isso acontecer, você vai ter uma matriz que ela é simétrica. Como assim espelho? 0, do outro lado tem que ter 0. 33, do outro lado tem que ter 33. Se aqui tem 1, do outro lado tem que ter 1. Funciona como se fosse uma imagem, como se fosse um espelho. E se eu fizer a transposta, vamos ainda treinar a transposta aqui comigo, ó. Transposta, linha vira coluna. Então essa primeira linha vai virar a primeira coluna. 7, 0, 33. Segunda linha vai virar a segunda coluna. E a terceira linha vai virar a terceira coluna. E repare que eu obtive a mesma matriz. Por isso que ela é uma matriz simétrica. Já na matriz antissimétrica, se eu fizer a transposta, eu vou ter o oposto da matriz. Tá legal? Então eu vou ter a mesma matriz, só que agora com sinais trocados. E novamente, o que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar para a minha diagonal principal. Essa diagonal principal, ela também funciona com espelho, mas os sinais dos caras eles têm que estar invertidos. Então se aqui eu tenho 3, agora tem que ter o menos 3. Se eu tenho 7, agora tem que ter menos 7. E se eu tenho menos π do outro lado, tem que ter π. E quando eu fizer a transposta, eu vou ter essa primeira linha, vai virar a primeira coluna. 0, 3, 7. A segunda linha vira a segunda coluna. Menos 3, 0 e menos π. E essa terceira linha vira a terceira coluna. Menos 7, π e 0. Observe que eu tive uma matriz muito parecida com essa, só que agora os sinais estão trocados. É como se eu pegasse essa primeira matriz e multiplicasse ela toda por menos 1. É por isso que eu tenho uma matriz que ela é antissimétrica. E as matrizes triangulares, eu tenho duas matrizes que são triangulares. Eu tenho a matriz triangular inferior e a superior. Esse primeiro exemplo aqui é uma matriz que ela é inferior. E aqui é uma matriz que ela é superior. Professor, como eu faço para saber qual é a superior e qual é a inferior? Cara, tá cheio de zero aí. Então, os números que não são zeros formam um triângulo. Esse triângulo aqui, ó, tá embaixo, então ele é inferior. Se esse triângulo estiver em cima, a gente fala que é uma matriz triangular superior. Todo mundo que está fora do triângulo tem que obrigatoriamente ser zero. Operações entre matrizes, e a primeira operação que a gente vai ver é a operação de igualdade, sendo que para você poder utilizar tanto a operação de igualdade quanto a de soma, quanto a subtração, essas matrizes elas têm que ter a mesma ordem. Se eu tenho duas matrizes que elas têm ordem diferente, elas não podem nunca ser iguais, tá bom? Então como que eu utilizo essa matriz essa
operação de igualdade. Se eu tenho A, que é representado por essa matriz, A, e B, que é representado dessa forma, para matriz A, e aqui tem que ser maiúsculo, para matriz A ser igual à matriz B, eu tenho que ter que cada termo da matriz A é exatamente igual a cada termo da matriz B. Então observa essas duas matrizes aqui, olha. Essa primeira e a segunda. Elas são iguais? Sim, ó. 2 é igual a 2, 2 é igual a 2, 4 é igual a 4, 4 é igual a 4. Esse cara, ele é igual a esse. Eu posso usar a operação de igualdade. Já essa segunda matriz, aqui, apesar de ter os mesmos números, não é uma matriz igual. Olha, 2 não é igual a 4, 2 não é igual a 4, 4 não é igual a 2 e 4 não é igual a 2. Esse cara, ele é diferente, não posso falar que eles são iguais. Essa propriedade é bacana, ela te ajuda assim a resolver sisteminhas, matrizes. E a segunda operação que a gente faz é a operação de soma. Novamente, as matrizes elas têm que estar na mesma ordem. Eu não posso ter matrizes de ordens diferentes aqui. Observa o seguinte, aqui eu representei matrizes usando colchetes e aqui eu representei matrizes usando chaves. Posso? Pode. Estou fazendo você se acostumar às notações que existem, tá bom? Então, quando eu for somar, eu tenho que somar cada termo ao seu termo equivalente. Então, se eu tenho um cara na primeira linha, na primeira coluna, eu tenho que somar com outro cara da primeira linha e da primeira coluna. Então, 2 mais 0 é 2. 1 mais 1 é 2. 4 mais 2 é 6. Menos 1 mais 3 é 2. Então, essa é a matriz, que é A. E essa matriz que é a matriz B, somadas dão a matriz C, uma matriz diferente. E a subtração, ela ocorre utilizando basicamente o mesmo princípio. Eu vou pegar cada elemento, aqui é uma matriz A, aqui é uma matriz B, e vou ter a nova matriz C. Eu vou pegar cada elemento dessa primeira matriz e vou subtrair com o seu equivalente do outro lado. 2 menos 0 é 2, 1 menos 1 é 0, 4 menos 2 é 2, menos 1 menos 3, menos 1 menos 3 dá menos 4. E ainda eu posso pegar um número, um escalar, tá? Então essa palavra aqui, escalar, ela quer dizer número e multiplicar um escalar por uma matriz. Então, se eu pego um escalar, um número, e multiplico por uma matriz, qual é o resultado disso? É só você pegar esse número e multiplicar por cada elemento aqui dentro da matriz. Olha, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes menos 1, menos 2. O produto entre matrizes, ele é um pouquinho mais complicado. Você não pode só simplesmente fazer o produto. Você tem que obedecer uma regra. Olha só. Se eu quero multiplicar essas duas matrizes, A, que é uma matriz com M' e N colunas, e B, que é uma matriz com O' e P colunas. Esses dois caras, eles precisam ser iguais. Se eles não forem iguais, você não tem como multiplicar a matriz. Então, o número de colunas da matriz A tem que ser exatamente o mesmo número de linhas da matriz B. Então esse cara precisa ser igual a esse. E o que sobra? M e P, certo? Então o resultado A vezes B vai ser a matriz C, uma nova matriz. E qual é a ordem dessa nova matriz? N, colunas de A, linhas de A, M, vezes colunas de P, que é P. Então a nova ordem é o que sobrou. Sobrou M e sobrou P. A ordem dessa matriz C vai ser M por P. Vou dar um exemplo aqui. Eu consigo multiplicar essas duas matrizes? Olha, esse cara e esse, eles são diferentes. Não posso. Ah, professor, e se eu adicionar mais uma linha? Não, você não pode multiplicar essa matriz. Se não obedecer isso, você já não pode multiplicar, já para de fazer. Essas duas outras matrizes aqui embaixo, consigo multiplicá-las? Esse cara é igual a esse. Sim, consigo. Então, a minha nova matriz vai ser uma matriz qualquer C, cuja ordem vai ser 4 por 3. 4 linhas e 3 colunas. Vamos dar um exemplo aqui de como que eu multiplico a matriz. Observe, eu quero que você lembre disso. Eu tenho que fazer sempre linha por coluna. Então, eu tenho uma matriz aqui. Ela tem uma linha e 2 colunas.
E aqui eu tenho uma matriz de 2 linhas e 2 colunas. Primeiro que eu tenho que ver, antes de fazer a conta, posso multiplicá-las? Sim, posso. E o resultado vai ser uma matriz 1 por 2, tá bom? Então vai ser uma matriz como essa daqui. Eu vou fazer linha por coluna. Ó. Esse cara multiplica com esse, mais esse cara multiplicado por esse, tá bom? Então todos os elementos da primeira linha têm que se corresponder com um elemento da primeira coluna e eles vão ser correspondentes aqui. Então vai ficar 1 vezes 2 mais 2 vezes 1. Agora o próximo elemento. Usei todos os elementos da primeira linha, com todos os elementos da primeira coluna, vou utilizar com os da segunda coluna. 1 vezes 3 mais 2 vezes 0. Então o resultado deu essa matriz. 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes 1 dá 2, 2 mais 2 é 4, mais 1 vezes 3, 3, 3 mais 0. Então, 3, não tenho mais aqui, né? Então eu tenho essa matriz, ó, uma matriz linha com os elementos 4 e 3. Vamos atentar agora para ver quando é que uma matriz comuta com a outra. O que comutar? Geralmente, fazer o produto de A vezes B vai ser diferente de fazer o produto de B vezes A. Vai ter vezes que você nem vai conseguir fazer um produto pela ordem dessa matriz, né? Então, multiplicar a matriz A pela matriz B geralmente vai dar uma matriz diferente de fazer a matriz B pela matriz A. Mas terão casos que isso vai acontecer. E se acontecer isso, a gente fala que a matriz A e B comutam. Uma matriz, ela comuta com a outra, tá bom? Então não importa fazer a ordem. A matriz A vezes B ou a matriz B vezes A, o resultado vai ser a mesma matriz. Quando isso acontecer, a gente fala que elas comutam. Eu tenho a propriedade aqui das matrizes. Então essas propriedades são bem tranquilas, na verdade, do produto. Então, se eu tenho o produto A, B e C, não importa a ordem que eu faça ele, desde que eu faça da esquerda para a direita, tá bom? Eu posso fazer A vezes B e o resultado multiplicar pela matriz C, ou posso fazer a matriz A pelo resultado de B vezes C. A propriedade distributiva também rola aqui para as matrizes, então se eu tenho o produto da soma de matrizes, eu posso fazer a distribuição do A aqui dentro, tá bom? Desde que seja da esquerda para a direita. Qualquer matriz vezes a identidade, ou a identidade vezes a matriz da própria matriz. Então olha só, olha que bacana. A identidade, ela é uma matriz que comuta com qualquer matriz, porque ela vezes qualquer matriz da própria matriz. Então não importa a ordem que você faz. Tá, desde que seja uma matriz quadrada, tudo bem? Isso eu tenho um alfa. Alfa é um número, beta também. Um alfa vezes A vezes beta vezes B, eu consigo colocar esses dois números aqui em evidência, multiplicando pelo produto de A vezes B. Vou falar agora sobre o determinante. O que seria o determinante? O determinante é um número real, tá legal? Associado a uma matriz quadrada. Então toda matriz quadrada tem um número que é associado a ele. E como a gente calcula esse número, eu vou te ensinar para fazer matriz 1 por 1, 2 por 2 e 3 por 3. Se for determinante de matriz 4 por 4, ou professor, quero fazer o determinante de matriz 20 por 20, nós conseguimos? Sim, cara. Believe in yourself, você consegue, só que eu não vou ensinar nesse vídeo. Vai rolar um vídeo bônus utilizando o método dos cofatores aí para poder calcular o determinante pelo método de Laplace. Mas por enquanto, se eu tenho uma matriz 1 por 1, ó, só tem um elemento aqui dentro. O determinante dessa matriz é o próprio elemento. Essa é tranquila. Se eu tenho uma matriz de 2 por 2, eu tenho 4 elementos. Qual vai ser o determinante dessa matriz de 2 por 2? Eu vou pegar o produto dos elementos da diagonal principal. Vou fazer o produto deles. E vou fazer o produto dos elementos dessa diagonal, que é a diagonal secundária. E o determinante vai ser A vezes D. Quem está na diagonal principal fica positivo, menos. Quem está na diagonal secundária vai ficar negativo. B vezes C. E para uma matriz 3 por 3, existem outros métodos, mas eu vou ensinar o método de Sarri. A gente vai tirar um farros da matriz, não se fala farros, tá bom? Se fala Sarri, ele era francês, é assim que a mãe dele escolheu o nome dele. Eu tenho essa matriz aqui, que é uma matriz 3 por 3. Eu vou repetir as duas primeiras colunas dessa matriz. Então vai ficar A, D, G, B,
H. Repetir. Agora eu vou fazer o produto. Vão aparecer diagonais aqui, né? Eu vou utilizar o mesmo esquema que eu fiz aqui para 2 por 2, só que eu vou fazer para 3 diagonais. Ó. Eu tenho essa diagonal e essa diagonal. Quem está paralela à diagonal principal aqui vai ficar positivo. Então eu vou fazer o determinante dessa matriz A. Ela vai ser A vezes E vezes I mais B vezes F vezes G mais C vezes D vezes H. E quem tiver na diagonal secundária, ó, essas diagonais daqui, em vermelho, você vai colocar com valor negativo, um valor de menos. Então vai ser menos B, D, I, menos A, F, H, menos C, E, G. E esse daqui é o determinante dessa matriz 3x3. Então, algumas propriedades do determinante vai te poupar trabalho, vai te poupar energia, vai te poupar tempo quando você estiver fazendo a questão. É o primeiro para você ver se o determinante for zero. Olha só, se você tiver uma fila, e aqui quando eu falar fila, você pode entender fila como linha ou coluna, serve para os dois. Se eu tiver uma fila só compostas por zero, o determinante da minha matriz vai ser zero. Então o determinante dessa matriz aqui, ó, é zero. Eu tenho uma linha composta só por zeros. Você pode calcular, 0 vezes 2, 0, 1 vezes 0, 0. Isso vai valer para qualquer matriz, não só 2 por 2, mas como para qualquer uma. Se eu tiver filas paralelas e proporcionais, o determinante também é zero. Então você tem essa matriz aqui, olha. Elas são proporcionais, porque a segunda linha é a primeira linha vezes 2. E quando isso acontece, o determinante também é zero. E quando uma fila é a soma das outras. Então imagina que eu tenho essa daqui, ó. 1, 2, 3. 3, 2, 1. A terceira linha vai ser, ó, 4, 1 mais 3, 2 mais 2, 4, 3 mais 1, 4. Se isso acontecer, eu falo que o determinante também é zero. Ele também é nulo, tá bom? Sempre que você vê isso acontecendo na matriz, você pode falar que o determinante é zero. Quando é que o determinante não muda? Quando é que eu vou poder fazer operações e o determinante da minha matriz vai permanecer o mesmo, ele vai permanecer constante, ele não vai alterar o seu valor? Se eu somar filas, então se eu somar uma fila com a outra, não altera o valor do determinante. E o determinante da matriz, ele é igual ao determinante da matriz transposta. Então fazer a transposta não vai mudar o determinante da minha matriz. Eu vou continuar com o mesmo determinante. Quando professor, o caso de que muda o determinante, vai mudar o determinante quando eu trocar filas de lugar. Então, se eu pegar a primeira linha e jogar lá na última, pegar a última e jogar lá em cima da primeira, ou a coluna, pega a primeira coluna, troca com a segunda vai para o lugar da primeira, a primeira para o lugar da segunda, eu vou trocar o sinal do meu determinante. Se eu pego o número k e multiplico só por uma linha, só por uma coluna, multiplico ele por uma fila, o determinante ele também é multiplicado por k. E se eu pego o número k e multiplico toda a matriz, o determinante ele fica multiplicado por k elevado a n, onde n é a ordem da matriz, né? O número de linhas e o número de colunas. O teorema de Pinel. O determinante do produto de A vezes B é igual ao produto dos determinantes. Então, se eu tenho um produto de duas matrizes, A e B, fazer o determinante daqui é a mesma coisa que fazer o determinante da matriz A vezes o determinante da matriz B. E o determinante da matriz triangular é o produto dos elementos da diagonal. Então, se eu tenho uma matriz que ela é triangular, como essa daqui, ó, eu nem ensinei para vocês, mas vamos fazer um determinante de uma matriz que ela é 4 por 4. 1, 0, 0, 0, 0, 0. Uma matriz que ela é triangular, uma matriz 4 por 4. Qual o determinante dessa matriz? Olha, é uma matriz que ela é triangular, certo?
Se é uma matriz triangular, o determinante é o produto dos elementos da diagonal principal. Então, o determinante dessa matriz é 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4. 1 vezes 2, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. O determinante dessa matriz é 24. E você não precisa nem saber fazer determinante de matriz 4 por 4, porque não precisa saber fazer o determinante de matriz 4 por 4. Nosso último tópico é a matriz inversa. Eu vou ensinar nesse vídeo a calcular a inversa de uma matriz 2 por 2. Acima de 2 por 2 eu vou lançar vídeos bônus, ensinando não só a calcular a inversa de matriz 3 por 3 ou 4 por 4, como também escalonar a matriz. Então, para não ficar um vídeo muito grande, muito pesado, muito maçante para os senhores, eu vou ensinar a matriz 3 por 3 e escalonar a matriz em um novo vídeo bônus. O que é uma matriz inversa? Olha só, tem o que é uma matriz quadrada. Ele pode possuir uma matriz inversa. Nem toda matriz quadrada vai possuir inversa, tá bom? Para ter matriz inversa tem que ser quadrada, mas nem toda matriz quadrada vai ter inversa. A-1 é a inversa de A. Qual a principal característica disso? Se eu pego A e multiplico pela sua inversa, o resultado disso vai ter que dar a matriz identidade. Então vai acontecer isso daqui, olha. Se daqui é a matriz A, essa daqui é a matriz inversa, o resultado tem que ser a nossa identidade. Sendo que A só vai ter inversa se e somente se o seu determinante for diferente de zero. Professor, o determinante deu zero. O A não tem inversa. Para ter inversa, o determinante tem que ser diferente de zero. Como que a gente pode fazer isso? Você pode montar um sistema, é o jeito mais trabalhoso de você fazer, mas você pode fazer isso. Primeiro, vamos ver se o determinante de A é diferente de zero. 1 vezes 1, 1. 0 vezes 1, 0. 1 menos 0, 1. O determinante deu 1. Tranquilo. Eu posso fazer assim, ó. Aqui vale A, aqui vale B, aqui vale C, aqui vale D. Faço o produto dessa matriz por essa e igualo a identidade e resolvo o meu sistema. Então, linha por coluna vai ficar 1 vezes A mais 0 vezes C, 0. Então, aqui vai ficar A. Linha por coluna, A vezes B, B, 0 vezes D, 0. Então aqui vai ficar B. Linha por coluna, segunda linha, primeira coluna. 1 vezes A, 1 vezes C, C. A mais C. Linha por coluna, 1 vezes B, B, 1 vezes D, D. B mais D. Isso daqui é igual a identidade. Certo? De cara você já tira o valor de A e de B. Então, o seu A vale 1, o seu B vale 0, pela igualdade de matrizes. A mais C vale 0, certo? Só que você sabe que o A vale 1. Então, o C tem que valer menos 1, para quando eu somar 1 com menos 1, o resultado ser 0. O C é menos 1 e o B é 0. Só que B mais D tem que dar 1. Então, você sabe que o D é 1. E a inversa, o meu A menos 1, ela vai ser 1, 0, menos 1 e 1. É até uma matriz muito parecida com essa daqui. Tem macete para você calcular a matriz, não precisa ficar fazendo um sistema. Esse macete ele serve para matriz 2 por 2, acima aqui você tem que usar outro método, mas como que a gente faz na matriz 2 por 2? Calcula o determinante, certo? O determinante não pode ser 0. A minha inversa vai ser 1 sobre o determinante vezes esses caras aí que eu troco de lugar. Então o A vai para baixo e o D vai para cima. E quem está na diagonal secundária, eu vou trocar o sinal. Então vou montar uma matriz qualquer aqui, ó. B, essa é a matriz. 2, 2, 1. Primeiro, vamos ver se ela tem inversa. Como que eu faço isso? Calculo o determinante. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 1, 4 menos 1, 3. Tem determinante. Tem inversa. Determinante não deu 0. Então, qual seria a inversa? Usando o método que eu ensinei, ó. 1 sobre determinante, 1 sobre 3, vezes. Esses caras eu troco de lugar. Aqui não vai fazer sentido trocar de lugar, porque um é 2 e outro também, mas finge que eu troquei o 2. Eu troco o sinal de todo mundo da diagonal secundária. Menos 1, menos 1. Então, fazendo essa multiplicação, a inversa dessa matriz vai ser 2 terços menos 1 terço
menos 1/3, 2/3. Quando eu multiplicar essa matriz por essa, o resultado vai ser a identidade. Eu tenho algumas propriedades da matriz inversa. A primeira propriedade é que a matriz inversa ela é única, só existe ela. Então, cada matriz só possui uma única inversa. Fazer a inversa da transposta e fazer a transposta da inversa é a mesma coisa, não importa a ordem que tu faça. Se eu tenho um produto A vezes B de matriz e eu quero saber a inversa dela, isso daqui é a mesma coisa, da inversa da matriz B vezes a inversa da matriz A. Toma cuidado com uma coisa. A vezes B, estou tirando a inversa, então troca. É igual a B inversa menos A, vezes A inversa. Se eu tenho a soma de duas matrizes, A mais B, e eu faço a inversa, isso daqui é a soma das inversas. Multiplicar, esse A aqui deveria estar aqui. Multiplicar um escalar, um número, pela matriz e tirar a inversa é a mesma coisa que 1 sobre esse número vezes a inversa da matriz. O determinante da matriz inversa é 1 sobre o determinante da matriz. Tirando essa propriedade aqui, você pode ver porque o determinante não pode ser 0, porque não existe divisão por 0. Imagina, 1 sobre 0. A inversa da inversa da própria matriz e a matriz